Fala galera dos vídeos longos, aqui é o Ricardo e hoje eu tô de volta com mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras do mês de março. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu sento aqui, a gente conversa um pouquinho sobre as leituras, você pega um café, uma água, um chá, uma pipoca e vem assistir esse vídeo junto comigo, onde eu comento um pouquinho sobre as minhas leituras, o que eu achei. É uma espécie de mini resumo, eu não vou entrar tanto no detalhe sobre os livros, lógico, completamente sem spoilers. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, comentar aqui embaixo qual desses livros que você leu ou que você está com vontade de ler. Se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu vou mostrar aqui hoje, o meu link da Amazon vai estar aqui embaixo. Se você comprar usando o meu link, você me ajuda muito e você não paga nada mais por isso. E também, eu estou usando hoje uma camiseta do parceiro do canal, né? Essa camiseta que fala Born to Read, Forced to Work. Então, nascido para ler, mas forçado a trabalhar. Esse sou eu. Então, a parceira do canal, que é o Literalices, eles têm várias camisetas literárias, então se você quer uma como essa ou como várias outras, vai lá no Literalices, o site vai estar aqui embaixo também. E você usando o meu cupom, que é Livro em Diálogo, você tem 10% de desconto na sua compra e você também me ajuda muito aqui no canal. Então já vai lá olhar que eu tenho certeza que você vai encontrar uma camiseta para você. Antes de começar esse vídeo, já roda a vinheta e vamos começar. Bom, então vou começar esse vídeo com um livro que eu não tenho aqui na minha mão, porque eu emprestei para o Joe, mas é o livro O Mar da Tranquilidade, que eu vou deixar a capa aqui. Esse livro é um livro de ficção científica que a gente leu lá no Clube Páginas Elétricas, então se você tem vontade de participar do clube de leitura que é só de ficção científica, me manda uma mensagem lá no Instagram, @livroemdiálogo, que eu te incluo no grupinho do WhatsApp. Esse livro, né, O Mar da Tranquilidade, a gente vai encontrar alguns personagens ali em diferentes momentos do tempo. A gente vai ter um personagem que está numa embarcação lá nos anos 1800, ele teve um problema com a família dele ali. A gente vai encontrar uma outra personagem que ele está nos anos 2000 e pouco, né, na época que teve uma pandemia, então não foi a pandemia que a gente passou, é uma outra pandemia que acontece ali. E a gente vai ter alguns personagens ali no ano de 2400 e pouco, onde a humanidade já tem uma colônia em Marte, né, na Lua, na verdade, e a gente vai ver um pouquinho da vida dessas pessoas. E essas histórias elas são interligadas por um acontecimento que é uma falha no tempo e espaço ali, então a gente vai ter essa conexão entre todas essas linhas temporais. Então é uma história que eu não posso entrar em muitos detalhes, mas eu recomendo super que você vá ler se você gosta de histórias sobre viagem no tempo, se você gosta de livros de ficção científica. Eu gostei muito dessa história. E assim, ele não é aquele livro viajado, aquele livro difícil de entender, cheio de conceitos científicos, não. Ele é um livro que ele foca muito mais nas relações entre as pessoas, o que essa questão dessa ficção científica está impactando na vida das pessoas, como vai ser a vida delas a partir de agora. Então é muito mais sobre a relação das pessoas do que de fato ali sobre a ficção científica e tudo mais, que é o pano de fundo sobre essa história, né? E assim, apesar do livro ter vários protagonistas ali, né, sempre tenho um pouco de dificuldade de me conectar com esses personagens, porque é muito rápido ali, né, e nesse livro pra mim foi totalmente diferente. Eu ficava muito imerso, eu achei esse livro muito bem escrito, os personagens muito bem descritos, a história muito bem amarrada, o plot ali entre todas as linhas temporais. Eu adorei, eu recomendo muito esse livro, e foi um patrocínio da Intrínseca, então Intrínseca, obrigado, adorei. Então é isso, já até emprestei para o Joe, então vem aí, leiam com a gente, e se você já leu, comenta aqui embaixo. Eu li esse mês também um livro que foi um surto, assim, eu li esse livro em 2, 3 dias, e foi Nunca Minta, da Freida McFadden. A Freida McFadden é autora de A Empregada, de A Contadora, de A Professora, então ela tem vários livros, né, e o Nunca Minta é um dos lançamentos mais recentes dela. Aqui a gente vai encontrar a Trisha e o Ethan, que eles estão indo visitar uma casa, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e tá tendo uma nevasca ali enquanto eles estão indo visitar essa casa que eles querem comprar, e quando eles chegam lá, a corretora não tá na casa, e aí começa a nevasca, eles precisam entrar na casa, mesmo sem ter a corretora ali, eles meio que invadem a casa, e eles começam a ficar ali alojados do frio e da neve.
Só que aí, essa nevasca não passa, eles acabam tendo que ficar ali por alguns dias e coisas estranhas começam a acontecer nessa casa que supostamente está abandonada. Então aqui, como todos os livros da Frida McFadden, né, ela escreve de uma forma que faz a gente querer devorar os livros. Eu não conseguia parar de ler essa história. Esse livro ele tem 280 páginas, ele é bem rapidinho de você ler. Então assim, esse livro também ele é contado entre dois pontos de vista, o ponto de vista atual e o ponto de vista do passado, no ponto de vista de uma psicóloga que morava nessa casa onde eles estão agora, né? Então a gente vai ver esses pontos de vista alternados e a gente vai entender o que aconteceu com essa psicóloga, que hoje a gente sabe que ela morreu. Então o que aconteceu com ela ali? Será que tem alguma coisa paranormal nessa casa? Ou será que é só uma história de suspense? Então já fica aqui a dica para vocês, essa recomendação. Eu adorei esse livro e, assim, como todos da Frida, esse aqui eu adorei também. Agora eu vou falar sobre um livro que a gente leu lá no Clube Leitores Sem Parada. Aqui eu vou falar sobre 2 livros, mas vou começar com um aqui, que foi Nadando no Escuro. Esse livro aqui foi a leitura coletiva do nosso clube presencial de São Paulo. Então, se você mora em São Paulo, quer participar de um clubinho do livro que a gente lê junto, tem um grupo no WhatsApp e no fim do mês a gente se encontra para tomar um café e conversar sobre o livro, vem participar junto com a gente, entra lá, @leitores sem parada, manda uma mensagem lá que a gente te manda o link do grupo. Então, em Nadando no Escuro, esse aqui foi um livro que a gente votou, escolheu juntos essa leitura, né? E Nadando no Escuro a gente tem a história de 2 jovens que eles se conhecem ali no período pós-Segunda Guerra. Então a gente tem ali muitos resquícios de tudo que aconteceu ali na época da Segunda Guerra. Essa história se passa na Polônia, então a gente vai ver muita influência política, social, do que está acontecendo ali naquele país. A gente vai ver um contexto totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Então ali a gente vai ver uma realidade totalmente diferente. E a gente vai ter o Ludwig, é isso? Ludwig, eu não sei se estou falando certo, tá? O Ludwig, ele é um personagem que ele vai encontrar ali um rapaz ali na sua adolescência, e eles vão viajar juntos, e aí começa ali um trelelê entre eles se apaixonam, é lógico, e a gente sabe que essa história não vai ser uma história com um final feliz só pelo contexto político histórico que eu acabei de contar, né? Então assim, esse livro tem bem rapidinho de ler, né, bem curtinho, tem 230 páginas, assim, você lê numa sentada, e assim, é um livro muito lindamente escrito. Eu gostei muito da forma como o autor escreveu essa história. Ele tem muito cuidado na escolha das palavras, na forma como ele conta essa história. É muito representativo de tudo que a gente vê sobre esse contexto histórico do político daquela época. Então, assim, eu super recomendo que vocês leiam. Foi um livro que eu adorei ler no clube, então eu adorei esse aqui. Agora eu vou falar sobre um que eu li também esse mês, que foi um suspense, que é Irmãos de Palha. Aqui, esse livro, ele é a continuação do livro Homem de Palha, que é desse mesmo autor, que é o Pablo Zorzi. Então, vou dar um contexto aqui sobre o livro, sem entrar, lógico, em spoilers aqui dessa história. No primeiro livro, que é o Homem de Palha, que eu vou deixar a capa aqui, o Homem de Palha, a gente tem a história de um serial killer que mata mulheres grávidas no Alasca, e a gente vai ter o Gustavo, que é o investigador que está indo lá para tentar resolver esse caso, para tentar prender esse assassino. E as coisas se desenrolam nesse primeiro livro e vai deixar uma ponta solta para esse segundo livro, onde a gente vê o Gustavo novamente envolvido nessa história, nessa trama, né, tentando entender se o Homem de Palha voltou. É um sósia, um cópia, eu não lembro o nome da palavra que eles usaram aqui, um imitador, né, um assassino que está imitando os crimes que foram acontecidos lá no passado. Então sempre fica essa dúvida de o que está acontecendo nessa história, né? E, como sempre, a escrita do Pablo é uma escrita muito brutal, né? Então, aqui, de novo, a gente vai ter um suspense muito envolvente, com mortes brutais, com uma escrita totalmente desoladora e que faz você querer ficar vidrado ali nas páginas para tentar entender o que está acontecendo nessa história. Eu adorei a escrita do Pablo mais uma vez, então fica aqui a minha indicação para vocês também. Agora, o último livro que eu vou comentar nessa lista é As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. Esse aqui é o livro 2 de Nárnia, na ordem que a gente está lendo aqui, né? Então a gente começou pelo Lema Feiticeira e Guarda-Roupa e estamos continuando no Príncipe Caspian. Essa é a ordem de publicação original dos livros, né? Então aqui, nesse caso, a gente leu o segundo aqui no mês de março, o Príncipe Caspian, e
Esse livro ele acontece ali pouco tempo depois de tudo que aconteceu em Um Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. A gente vai ver as nossas crianças aqui de volta, né? Então, a Lúcia, o Edmundo, o Pedro e a Susana, já tinha esquecido de alguém. E a gente vai ver esses jovens voltando para Nárnia, num contexto aqui agora completamente diferente, porque a gente sabe que o tempo aqui na Terra se passa diferente do tempo em Nárnia. Então, eles ficaram aqui na Terra alguns dias e quando eles voltaram para Nárnia, já tinham passado um século. Então, as coisas estão muito diferentes aqui. Então, a gente vai ver esses personagens voltando para esse contexto, a gente vai ver um personagem novo, né, que é o próprio Príncipe Caspian, e as coisas que vão acontecer aqui nessa história. Foi muito bom voltar para esse universo. A gente está lendo todos os livros de Narnia esse ano, e aí eu estou fazendo a imersão de ler o livro e assistir os filmes, porque até então só tinha assistido o primeiro filme, então agora que eu li o livro 2, eu vou também assistir o filme Príncipe Caspian, que eu não assisti ainda, e eu quero assistir aí, depois que a gente fizer o nosso debate desse livro, que vai ser na semana que vem, eu quero entender um pouco mais como foi a adaptação, porque a adaptação do primeiro livro eu gostei bastante, mesmo das modificações que eles fizeram ali, né? Então eu quero ver o que eu vou achar dessa adaptação aqui também. Então é isso, gente. Aqui eu tô com os livros que eu mostrei pra vocês, mas também tem o Mar da Tranquilidade, como eu falei, eu já emprestei pro Joe, tô na cola dele pra me devolver esse livro. Eu queria que ele tivesse aqui pra mostrar o livro aqui hoje, mas não rolou. Então, se vocês gostaram aqui de qualquer um desses livros e quiserem comprar, novamente falando que os links da Amazon estão aqui embaixo. Se você comprar pelos meus links, você me ajuda muito, então eu já te agradeço desde já. Se você não puder comprar nenhum desses livros, mas quiser me ajudar da mesma forma, agora aqui no final deve estar aparecendo outros vídeos para você assistir, então escolhe aqui alguns outros vídeos que vão estar aqui no card, vai lá assistir outros vídeos aqui do canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês para bater a meta das 4.000 horas assistidas, então vão lá, escolham outros vídeos aqui, deixa rolando enquanto você está lavando louça, enquanto você está arrumando a casa, vai me ouvindo aí falar sobre livros para te ajudar a ler mais. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.